com a tradicional macarronada, né, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, pessoal da técnica, todos que nos acompanham aí pela internet. Feliz Dia do Trabalhador aí, todas as pessoas que de alguma forma contribuem com o seu esforço físico aí para pegar e fazer valer isso que é tão importante, seja o remunerado como o não remunerado também. A gente não pode esquecer das donas de casa aí que cuidam do lar e participam e trabalham até mais do que o marido que sai para pegar e receber o salário. Então são todos trabalhadores. Um feliz Dia do Trabalho. Eu sempre digo, pelo menos para mim, o trabalho ele é tão importante quanto a vida. A gente produzir, tá fazendo alguma coisa é gratificante e só assim que a gente consegue sucesso na vida. Alexandre, um assunto hoje bem polêmico nesse Dia do Trabalhador e é preocupante isso que a gente vai falar hoje aqui. Abrir esse leque para discutir essa questão, que é chamada hoje como droga da morte. A droga da morte é o K9. Já houve a tentativa de inserir essa droga no Brasil, e eu estava na televisão ainda, né, falei muito sobre isso, que é a droga que faz a pessoa se transformar em um zumbi, né, com alto poder alucinógeno, mas não tiveram êxito. E agora, uma nova tentativa, né, o K9, que é uma substância sintética conhecida como super maconha, ou skunk, né, sintético, coisa do tipo, que é muito mais potente e perigosa que a tradicional maconha, que inclusive a cannabis é utilizada cientificamente para tratamento de Parkinson e outras coisas, na dosagem certa. Não significa que você vai sair fumando maconha por aí aleatório, né? Mas é extraído da cannabis alguma partícula disso para o tratamento do Parkinson. A K9 tem se tornado, portanto, um problema seríssimo e crescente em várias partes do mundo, especialmente entre os jovens, que usam como uma alternativa mais barata que a maconha. Então aí a gente já acende uma luz, né? Um alto poder alucinógeno, transformador e letal, e mais barato que a maconha, que já não é tão caro, né, fazendo um comparativo com as drogas sintéticas como o LSD e outros pontos aí que a gente fala. Você que é ligado a essa questão de polícia, né, e também ligado à juventude, é um problema muito sério que, se não parar, vai transformar muitas pessoas, muitas vidas em verdadeiros zumbis, né? É a tecnologia entrando aí no entorpecente, viu, Tony? Eles potencializaram os efeitos da maconha. É uma maconha modificada em laboratório, tem uma substância, o THC, que faz esse barato da droga. Eles conseguiram aumentar isso daí, e daí o efeito é devastador aí na mente. A gente ouve relatos de pessoas aí que acabam virando um zumbi depois do uso do entorpecente. A probabilidade dele se envolver num evento violento aí, seja ativamente quanto passivamente, é muito grande, e por isso as autoridades aí estão de olho nisso daí. Isso aí causa um problema muito grave para aquele usuário, né, que obviamente se coloca em risco, e para a sociedade também, né, Tony, porque a gente acaba tendo que pagar por isso daí, porque tem que cuidar da pessoa que vai se envolver em situações, se machucar, ou mesmo a saúde. A gente não sabe quais são os efeitos a longo prazo aí dessa droga modificada, mas é um sinal de alerta aí para as autoridades, para estar coibindo. Há quem diga que a liberação da maconha seria um caminho para pegar e estar resolvendo isso daí, mas você vê que o submundo evolui também no que há de ruim. Então, quando a gente fala em legalização da maconha, eu legalizaria isso daí, porque ela é... Então é difícil da gente lidar com esse tipo de situação.
Então, e a gente fala aqui, eu quero até entrar nessa questão, que a gente tem um estreito relacionamento com o governador do estado de São Paulo, vice-governador, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, já falou com a gente, vai falar ao vivo conosco aqui, talvez essa semana, estamos acertando aqui para entrevistar o secretário de Segurança Pública, para acertar alguns pontos também aí, não só aqui do nosso setor, do nosso quintal, né, que é a região do Vale do Paraíba, São José dos Campos especificamente, mas também tratar de assuntos importantes, a exemplo da inserção dessa droga no mercado criminoso, né? E também a questão da Cracolândia, que nós estamos nessa ponte direta com o vice-governador Felício Ramute. A falta de segurança no centro de São Paulo, já há alguns anos, e principalmente na Praça da Sé, onde é o centro nervoso, onde é a chamada Cracolândia, já se tornou um local extremamente perigoso. E com a chegada de diversas drogas, porque ali passa de tudo, né? Cola, é o local, gente, pasmem os senhores, que a Praça da Sé é o marco zero de São Paulo, né? Toda cidade tem um marco zero, e o marco zero de São Paulo é a Praça da Sé. Então muitos turistas que vão, recentemente uma turista foi... levaram, né, os pertences dela, as bolsas e tudo, porque ela foi na Praça da Sé para tirar uma foto, porque é o marco zero da cidade, ela é uma italiana, só que ela não imaginava que esse ponto marco zero, tido como turístico, era o local pior de São Paulo. Além do consumo das drogas normais, já estão o Guilherme Derrite vai falar sobre isso com a gente, né? Eu vou pedir para que ele traga mais detalhes a respeito disso. Essa é uma... Eu não sei se é o derivado da maconha, mas é bem inferior à maconha, com poder alucinógeno extremamente superior. É modificada. Tecnicamente, eles modificaram para aumentar o efeito do THC, da maconha. Os efeitos dela. Então é como se fosse uma maconha modificada em laboratório para ficar bem forte. É legal, Tony, a gente está conversando aí diretamente com o nosso secretário de Segurança, o Derrite, que eu gosto de sempre frisar, é policial, e por isso está tomando essas decisões corretas aí quanto à segurança pública do estado de São Paulo. Pela primeira vez a gente tem um especialista de fato em segurança, que eu sempre gosto de frisar, especialista em segurança pública é policial, tá? Quem dedica a vida combatendo o crime sabe como fazê-lo, e no estado de São Paulo a gente nunca teve isso daí. O nosso governador, sensível também à área de segurança, é um militar de carreira, também contribui muito com esse combate ao crime organizado de forma geral. E com muita inteligência, houve uma fragmentação aí dos problemas. A gente nunca pode generalizar, porque as pessoas falam, a violência vem da droga e tal. Não é assim, a gente tem que analisar isso tecnicamente, sabendo que são várias situações diferentes aí que tem que ser atacada. Tem esse problema da comercialização da droga nas biqueiras, é um problema. A gente tem o problema do crime organizado tomando conta aí em determinados locais, como acontece ali na Cracolândia, em algumas periferias ali que a gente vê o crime organizado dominando aquele local. Você tem que atacar as pessoas que estão enriquecendo com o crime organizado. Sem perder o raciocínio, Alexandre, eu estou aqui em contato com o Palácio do Governo e eles estão tentando uma sintonia lá com o Derrite. Eu estava tentando falar com ele aqui, está difícil, mas vamos ouvir aqui direto do Palácio do Governo essa tentativa para a gente colocar o Derrite no ar. Ô Tony, eu vi que tá difícil. Caso eu consiga com o Derrite aqui, eu já estou fazendo a intermediação, qual seria a melhor... Interrompendo o Alexandre um minutinho, para a gente ver o melhor horário. Não sei se hoje é possível, ele está tentando lá. Se não for hoje, durante essa semana a gente coloca o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, que tem bons planos e gosta muito de divulgar
o que a polícia faz, que é uma forma de mostrar para a população que a polícia está em atividade. Exatamente. Eu estava falando que, assim, de forma cirúrgica, está dividindo aí o problema, sabendo atacar não só os efeitos, mas as causas. A gente viu muitos secretários chegando e falando: não, isso é problema da droga. O problema do traficante, joga assim como se fosse um problema comum para todas as situações, e não é isso daí. Você tem que analisar de forma científica, com pessoas que dominam a área, para saber dividir o problema, saber exatamente qual é a causa de cada problema, para pegar e combater, seja desse problema que a gente estava falando há pouco na rádio, do usuário de droga, porque o usuário não é um doente, ele tem que ser tratado. Você tem o traficante da biqueira ali, que está vendendo, comercializando ali, todas as pessoas estão vendo aquela pessoa comercializando, é um problema de patrulhamento ali, você tem que aumentar o efetivo ali, deixar ele mais atento, para não deixar aquele traficante da biqueira agir tão livremente. Você tem que ter um trabalho de investigação para alcançar o grande traficante aí, aquele cara que fica rico, porque assim são milhões. Segundo o FBI e o DEA, né, agências americanas, o PCC se tornou o 5º maior cartel do mundo. Então é muito dinheiro. Quem acha que o traficante, o dono e para ter uma investigação de qualidade, você tem que ter um profissional bem remunerado, bem estruturado, porque o crime organizado é bem remunerado, bem estruturado. Você tem que ter esse ataque, e por muito tempo aí esses pseudos especialistas só fizeram em enfraquecer as ferramentas de investigação, maltratando principalmente a polícia judiciária aí, não dando condições para trabalhar. E a gente está vendo esse novo governo com essa ideia. Aliás, Tony, está prometido para terça-feira, né, amanhã, o nosso governador apresentar um pacote de mudanças aí em relação à estrutura das polícias. Eu estou muito otimista com isso aí, Tony. O pessoal fica falando em aumento de salário. Isso não é o mais importante. A gente não basta, se hoje o governador chegar e aumentar 50%, 60% do salário dos policiais, não vai resolver. O que a gente tem que resolver é a estrutura. Do mesmo jeito que o Ministério Público tem uma estrutura de carreira muito forte, o judiciário tem uma estrutura muito forte que dá condição de trabalho para eles e autonomia, a polícia tem que ter isso daí, porque senão vai ficar à mercê do crime organizado, como há muito tempo acontece. Então eu vejo com muito bons olhos aí. O Felício veio aqui, já adiantou para a gente aí que provavelmente aí esse plano vai durar aí pelo menos 6 meses aí de melhorias, e tem que dar a condição para o policial, Tony, porque é isso que ele quer. O policial, ele não entra na polícia para ficar rico, para ter uma condição assim maravilhosa, social, mas ele tem que ter o mínimo de condição de trabalho para ver acontecendo. É muito frustrante o policial lá vira noites trabalhando, daqui a pouco vê o traficante saindo pela porta da frente, tendo um helicóptero acho não, tenho certeza, 99% da população é a favor da polícia, de ter uma segurança, não precisar ficar enclausurada dentro de casa. É um absurdo que a gente vê hoje em dia, as casas cheias de grade, o pessoal indo para condomínio, de medo do criminoso. É o contrário, é o criminoso que tem que ter medo da sociedade, é o criminoso que tem que ficar escondido, não a população. Então eu vejo muito bons essas medidas que serão anunciadas agora terça-feira. Inclusive, acabei de receber aqui, o governador deve falar com a gente também, após o pronunciamento dele, né, na questão dessas medidas. Muito obrigado, Marcelo, nossa ponte lá no Palácio do Governo. E o próprio governador, ele entregou no município de Guará, isso não aqui, né, mas lá no Nordeste Paulista, 174 moradias do conjunto habitacional do Jardim Mariana, em obras de infraestrutura urbana, e, enfim, tudo preparado para auxiliar aquelas famílias, né? Isso foi muito bom. E durante a agenda na região de Franca, o governador Tarcísio de Freitas também inaugurou equipamentos esportivos, espaços de lazer com acessibilidade e uma unidade de projeto
que ajuda, né, as pessoas a desenvolver aí os seus projetos, apresentando cursos para sua desenvoltura. O novo conjunto conta com uma infraestrutura urbana completa e foi viabilizado com um investimento de 24 milhões da Campanha de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, o CDHU, né, em terreno doado pela Prefeitura de Guará. E na oportunidade, o governador também falou com a gente, não sei se a gente consegue colocar aqui nesse áudio enviado aqui pelo Palácio do Governo. Estão entregando pista de skate, estão entregando ciclovia. Entregando 174 imóveis, 174 residências, 174 lares. A gente está fazendo a diferença para 174 famílias. Muito bem, o governador espalhado aí por os 4 cantos, né? Como você ouviu aí, nossa ponte lá no Palácio do Governo está em sintonia com o DERIT aí, para colocar o DERIT para falar com a gente. E vou perguntar a ele essa questão das drogas. E mais informação a respeito dessa droga. Então, a droga, isso é uma forma de que as autoridades definem, né? A Associação Internacional de Polícia define a K9 como uma maconha sintética e misturada, né? É uma mistura de produtos químicos industriais com moléculas sintéticas, o THC, que eu não sei o que é, pulverizado sobre qualquer erva seca, como capim, por exemplo, né? Envolto em brilhantes, é chamativo, é um pacote colorido e chama a atenção dos usuários. A droga é protegida e se parece um pouco assim com a maconha, é similar à maconha. Mesmo não possuindo aroma e também nem tendo a aparência natural, vem sem dúvida nenhuma disfarçada de incenso e ervas aromatizadora que pode ser acendido aí dentro de casa e todos terem acesso a essa droga. O que não tem nada a ver com a maconha, então é extremamente prejudicial. Como eles estão desenvolvendo a K9, inclusive já em forma de aromatizante, é extremamente perigoso. Além do K9, a droga também é conhecida como K2, K4 e Light Legal, né? Black Mamba, enfim, e outros nomes aí, Cannabis Blends e outros nomes que são divulgados aí. São vendidos naturalmente aí, né, por traficantes no centro das maiores cidades do país. A K9 pode ter efeitos zumbi nos usuários? Claro que pode, segundo a Associação Internacional de Polícia. Por ser sintética, a K9 pode ter um efeito 100 vezes mais potente que a maconha natural. E por essa razão, o seu consumo afeta o cérebro diretamente ao sistema nervoso, de forma extremamente diferente do que a droga natural. E de acordo com o NIDA, né, que é o Instituto Nacional de Abuso de Drogas nos Estados Unidos, os usuários podem ter efeitos alucinógenos de tal forma no organismo como ansiedade, agitação, náusea, vômito, hipertensão arterial, convulsões, ilusões, né, ter aí um efeito alucinógeno, como a gente fala, pânico, incapacidade de comunicação, paranoia, além de levar o usuário a agir com muita violência e sem saber o que está fazendo, porque o K9 está no comando. Ele bloqueia todo o controle psíquico das vítimas, né, ou dos usuários, o que vem sendo chamado pelos médicos como efeito zumbi. Você não sabe realmente o que está sendo feito. Nas redes sociais, é possível encontrar vídeos que mostram o estado precário dos usuários dessas drogas, ou desta droga. Fica, portanto, um alerta, né? Se você ainda não conhece, nem tente experimentar. Um dos usuários tentou experimentar e disse: não, eu sou forte o bastante para suportar.
e ele se transformou em um zumbi, ficou por um período sem saber o que estava fazendo e acordou com o rosto machucado. Ele disse: a gente apaga e o domínio fica sobre a droga. Em São Paulo é possível achar o entorpecente por R$5. Por ter efeito tão devastador, né, uma facção criminosa denominada PCC liberou um salve, né, em espécie de comunicado, liberando, portanto, a venda da droga nos pontos controlados pela facção, mas proibindo o consumo no local. Alguns meses antes, a facção tinha proibido totalmente a venda da droga por seus traficantes. Por quê? O próprio local de venda do entorpecente eram destruídos após os usuários fazerem um consumo desta droga. Tamanha violência toma conta desses usuários. Essa é a K9. É uma droga modificada em laboratório, os efeitos é como se fosse uma maconha mais forte, é isso daí que acontece. A maconha já tem um efeito muito devastador na mente humana, pode causar sérios problemas a longo prazo e a curto prazo também. A pessoa que fica muito louca ali corre o risco de fazer um monte de besteira, e daí você vê que nada é tão ruim que não possa piorar, né, Tony? Os caras conseguiram modificar em laboratório e deixar ela mais forte. É uma judiação, assim, você vê crianças, eu estava vendo uma reportagem esses dias, crianças de 12, 13 anos usando isso daí, fica assim, inconsciente, num estado ali que vegetativo, como se fosse um zumbi mesmo. É por isso que o pessoal associa a zumbis. Então, assim, é uma situação complicada, as autoridades têm que ficar atentas aí com isso daí, e a polícia trabalhando, né, Tony? Vai fazer o papel dela, tentar tirar de circulação, prender o máximo de pessoas o possível, mas como a gente estava falando no começo do programa, isso daí é um problema multifacetário, assim, você tem várias situações que você tem que atacar, desde a parte da dependência, educação, segurança pública, então tem vários órgãos juntar aí num denominador comum para estar resolvendo o problema. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Limite com Tony Blade. Estamos de volta com o nosso Cidade Sem Limite, aqui pela 012 News. Abrindo um parênteses aqui, só para a gente falar um pouquinho sobre a festa do macarrão. Tem muita gente perguntando, e para você ter uma noção do que vai acontecer lá na festa do 1º de maio, né? E São José dos Campos já abriu, já preparou ontem, né? Isso é preparado um dia antes. A festa de 1º de maio é preparado um dia antes, porque tem que fazer o macarrão, preparar aquela coisa toda, né? Enfim, e aí, para que você tenha uma qualidade boa, só o molho é feito depois. Só o molho que é preparado no dia, né? E aí, pronto, macarronada preparadíssima, pronta para ser distribuída. Bom, então vai começar às 9h30, daqui a pouco. O vereador Roberto do Eleve ainda não está lá no local, mas daqui a pouco vai estar também, junto com o prefeito Anderson Farias, para a distribuição da macarronada. E é bem interessante que as pessoas que vão, já virou tradição isso, né? Tem praça, na Praça 1º de Maio vai ter a área recreativa, para que as pessoas as crianças possam brincar, enfim. Então tudo já devidamente preparado no bairro Novo Horizonte, na Praça 1º de Maio, onde você vai ter a oportunidade de saborear a macarronada, a tradicional macarronada do Dia do Trabalhador. Tudo sendo preparado com muito carinho, né? Para a edição de 2023, a Prefeitura estima que pelo menos 8.000 pessoas estejam saboreando essa macarronada. Servir a comunidade, fazer amigos e ajudar também o próximo, isso é bem importante. E essa macarronada lá do Novo Horizonte faz a diferença, né? E tem uma senhora
né, aposentada já há 9 anos, a dona Rosa, e ela trabalhou como merendeira na creche do bairro Novo Horizonte. Mas antes de se tornar servidora municipal, ela já servia na festa desde a 5ª edição. E ela tinha, na época, 28 anos e morava na Vila Industrial quando foi convidada para ir para a festa do Novo Horizonte, né, pela primeira vez. Ela aceitou o convite e nunca mais deixou. Então hoje ela é uma das cozinheiras lá do Novo Horizonte, da macarronada, a tradicional. Bom, visitante, né, ela acabou tornando uma das cozinheiras mais dedicadas do evento. Gostou bastante, que está até hoje, né? Ela se mudou, né, para o bairro, inclusive, para ficar mais perto. E hoje, aos 73 anos, ainda participa da festa, ajudando na entrega dos pratos. Enfim, a macarronada é a maior tradição do bairro Novo Horizonte. Um trabalho todo ano, né, que a galera tem, e ela diz que é muito gostoso ficar ali, né, faz bem para o psicológico dela. Um dos momentos mais marcantes para a dona Rosa foi um ano em que houve um problema na organização e foi necessário fazer um mutirão dos moradores para fazer a macarronada em tempo de servir no feriado. Bom, aí ela diz: fiz isso com muito carinho e estou aí na 43ª edição da tradicional festa do macarrão, né? Que realizado, portanto, pela primeira vez no bairro em 1978. Depois de 3 anos, a comunidade trocou a carne pelo macarrão, que era churrasco, né? Trocou a carne pelo macarrão, que fez tanto sucesso que nunca mais parou. Bom, para a gente falar um pouquinho mais sobre, dando aqui os detalhes, né, a você, que hoje também é o Dia da Literatura Brasileira. Então se comemora o Dia da Literatura Brasileira também. Agora, Alexandre, essa questão, né, que foi inclusive capitaneada da parte investigativa por você, elogiado pelo governador do estado de São Paulo, você recebeu elogio do vice-governador aqui na minha frente, inclusive, pelo brilhante trabalho que você fez. O prefeito de São José dos Campos teceu comentários positivos a respeito do seu trabalho, e tudo isso, conhecendo você há muitos anos, tenho plena certeza que não é assim algo extraordinário, ou seja, eu tenho que me esforçar ao extremo para conseguir fazer isso. Está no DNA, está na sua competência e é feito com maestria, né? Trabalho coletivo, né, Tony? Não foi só eu que trabalhei, apesar de eu acabar tomando a frente aí por ser conhecido na cidade. É tudo fruto de um trabalho coletivo. Tem o nosso diretor, Dr. Covino, nosso delegado seccional, Dr. Fábio Genófrio, que deu suporte à nossa delegada, doutora Tatiana, e principalmente eu não canso de frisar, viu, Tony, porque costuma ser esquecido o chão de fábrica, aquela pessoa que se dedica sem ganhar R$1 a mais por conta disso daí, que é o pessoal da minha delegacia lá, o Mateusão no cartório, o Júlio Leone, antigão ali, trabalha com a gente. O Marcelo, um policial novo que veio trabalhar e somar com a gente. O Bruno, também um policial novo, foi o grande, eu digo aí, o grande Neymar aí da equipe, que conseguiu fazer as pesquisas com muita velocidade lá e possibilitou a identificação da galera. A Fabiane, que faz ali um trabalho de atendimento ao pessoal. O Dalto, que fica ali na recepção. Então todo mundo junto. Eu espero que eu não tenha esquecido ninguém, às vezes eu esqueço. Se eu esqueci, me desculpa aí, porque são muitas pessoas trabalhando lá que fizemos a diferença. Então é gostoso sim receber elogio do vice-governador, do secretário, do governador, dos nossos superiores. É lógico que até no auge dessa investigação eu tive uma conversa com a delegacia ali, porque carecemos de estrutura material, salário baixo, falta funcionário, mas a gente não pode largar, Tony, porque muita gente dependia do nosso esforço, do nosso trabalho, e juntos ali a gente conseguiu sim fazer a diferença. Fizemos um trabalho aqui que foi reconhecido em outras delegacias com muito mais estrutura
que a gente não conseguiram desenvolver o trabalho que nós fizemos. Por isso, a gente gosta sim dos elogios aí que vem dos nossos superiores e a gente espera melhor condição de trabalho também, né? A gente também não vai ficar quietinho, eu acho que é o momento da gente estar pleiteando melhorias, tanto funcional que provavelmente vem agora terça-feira, anunciado pelo governador, como mesmo na nossa delegacia. Algumas das pessoas, o delegado seccional veio e falou pra gente que ninguém conhecia a Diju, e nós fizemos um trabalho que agora a Diju é reconhecido. Aqui comigo, eu vou falar isso a ele, falar, governador, pelo amor de Deus, que delegacia horrorosa, hein? O senhor precisa investir nessas delegacias, não só na Diju, mas outras delegacias que estão extremamente abandonadas. Isso sou eu que estou dizendo e eu vou falar isso diretamente com o governador quando ele estiver aqui. A gente não pode esquecer, tá pleiteando sempre, Tony. Eu sempre faço isso daí. Muita gente me taxa como um puxa-saco da administração. Eu não, eu elogio e cobro. Eu acho que a gente tem que ter melhores condições de trabalho e também não adianta ficar só reclamando. Eu acho que cada policial tem que dar o seu melhor e quando ele dá o seu melhor, ele acaba se multiplicando por 4, 5. Então, um funcionário que dá o seu melhor é melhor do que 5 policial. A gente se coloca nessa situação de defender a sociedade. Então, nunca é desculpa para não fazer o trabalho. Mas, por isso eu gosto de colocar o mas nessa situação, sim, a gente dá o nosso melhor e a gente tem que, enquanto categoria, pleitear melhor condição de trabalho, melhor salário, a gente vai usufruir disso daí, mas é justo, né, Tony? A gente arrisca a vida pela população, então a gente nunca pode cansar. Então são essas duas coisas. Primeiro, independente dos problemas, dá o nosso melhor, porque muita gente depende da gente. E segundo, enquanto instituição, a gente pleitear melhor condição de trabalho. Não tenha dúvida. Eu acho interessante, né, esse trabalho realizado de inteligência. Para mim, isso não é tão novidade, porque eu conheço o trabalho, o seu trabalho, o trabalho da equipe, né? Conheço os bons profissionais. Conhecer, né, o trabalho da equipe, eu elogio aqui, independente de seccional, independente de diretor do DEINT, independente de quem seja, o elogio, né, que eu tenho livre arbítrio aqui na imprensa, para a gente elogiar o trabalho bem feito pelas equipes, né? Às vezes, né, o seccional nem sabe o que está acontecendo e às vezes nem tem a diretriz, mas existe o que carrega o piano, o sujeito que está lá na delegacia fazendo o boletim de ocorrência, ele tem uma bagagem gigantesca de experiência e é por essa razão que esse caso teve repercussão até no Palácio do Governo, que eu estive lá recentemente, vou voltar ao Palácio do Governo, tratar de outros assuntos lá, e a repercussão foi grande lá. E isso é positivo, porque o próprio vice-governador, quando esteve aqui e que você chegou, ele disse, olha aí, chegou o homem aí. Ou seja, é de uma forma gratificante, porque o vice-governador, ele está lá governando, né? Ele não tem a fórmula de resolver isso. É por isso que precisam de pessoas capacitadas como vocês para resolver uma situação dessa. E precisa ser reconhecido também pelo superior. O superior. Tarcísio, infeliz, a gente conhece, viu ele aplicar isso daí, o Anderson, prefeito aqui, quer valorizar os bons talentos, quem se esforça, sabe? E o subordinado, ele quer isso daí, ele quer ser valorizado pelo fruto do seu trabalho, não pelo puxa-saquismo. Tem muita gente que acha aí que passou a vida inteira puxando o saco e acaba valorizando quem puxa o saco. Eu não gosto disso daí. É lógico, a gente tem que ter sempre o respeito pelo nosso superior. Não tem, é estupidez isso aí, você que ficar brigando
e contestando o que o superior fala. Mas nada melhor do que você evoluir pela meritocracia, pelas coisas boas que você faz. E tem muita gente, viu, Tony, que vive de puxar o saco, que gosta de reclamar, fica reclamando e não gosta de ver o sucesso alheio, porque ele tem preguiça de fazer. Então, se ele não faz e vê as outras pessoas fazendo, acaba ficando incomodado. Para essas pessoas, Tony, chore na cama, que é mais quentinho e que é a minoria, que essas pessoas vão perder. Vai ganhar quem faz alguma coisa, e o grande exemplo que a gente está vendo, ó, o Anderson, o Felício, o próprio Tarcísio, são pessoas que batalharam muito e chegaram conseguiram chegar na onde estão por conta de seu mérito, não foi puxando o saco dos outros. Isso existe, né? Quem tem competência faz, quem não tem competência bloqueia o que os outros estão fazendo. Mas voltando ao assunto desses fake news, enfim, agora com o seu departamento na ativa, e o governador do estado de São Paulo já disse aqui que vai investir nessa questão também e dar mais segurança nas escolas e evitar esse tipo de coisa, diminuiu, né? Agora o feriado aí teve, né, uma pequena fake news aí, dizendo, olha, não sei o que de ataques, mas foi um negócio muito pequeno, não com tanta intensidade, porque já sabe que vão ser encontrados, né? Eu não tenho nem essa pretensão de acabar com o crime, eu acho que nenhum policial tem. O que a gente tem que fazer é o nosso melhor, que é combater no nível em que ele acontece. Aqui em São José a gente fez isso daí. Identificamos mais de 50 autores aí de fake news, teve alguns casos que mereceram um pouquinho mais de atenção e estão sendo monitorados. Então a polícia tem que fazer isso daí, não tem como a gente acabar com o crime, o que a gente tem que fazer é investigar e esclarecer. E assim, com muita honra que eu passo que aqui em São José nós esclarecemos todos os casos, foram mais de 50 casos aí, identificamos os adolescentes que aprontaram, os adultos que aprontaram em solo policial, tiveram que ir lá pedir desculpa e explicar o porquê fizeram e vão responder por esses atos infracionais e crime em caso de maior. Então essa é a resposta que a polícia tem que dar, e nós demos, viu, Tony? Não tenha dúvida, a repercussão foi grande. E hoje a gente ouve, né? Eu converso com alunos, inclusive, e os alunos dizem isso. Agora até a brincadeira do fake news a polícia proibiu, né? Ou seja, eles sabem. E cai entre nós que é uma baita de uma brincadeira de mau gosto, não né? Pode, isso daí é perigoso. E assim, esbarra em outros crimes mais graves. Ontem eu estava vendo uma reportagem muito boa que passou no Fantástico a respeito do Discord, que é uma rede social aí de comunicação que ela não tem muito filtro, sabe? Então todas as coisas que acontecem ali ficam acontecendo ao vivo, então crianças se mutilando, estupros virtuais. Então a polícia ela está trabalhando nisso daí, mas é uma nova modalidade de crime. Aqui no estado de São Paulo a gente tá atento, tá num nível maior do que no resto do Brasil, mas eu acho que isso é um problema mundial. Até as autoridades americanas estão com uma dificuldade de monitorar isso daí, e fica o alerta para os pais, né, Tony? Que dentro de casa a gente acha que os nossos filhos estão seguros ali, porque fica no quarto, e não. O ambiente virtual ele possibilita muitas coisas boas, mas tem muitas coisas ruins, e tem adolescentes e crianças sendo vítimas desses crimes dentro de casa. Então vale a pena estar olhando ali para qual rede social está, com quem está conversando, sobre o que está falando, e monitorar os seus filhos para que não entrem, não sejam vítimas aí, que tem até caso de suicídio, sabe, Tony? Então é uma coisa bem grave aí que vale a atenção dos pais. Você está falando de uma outra rede social, não seria? O Discord. O Discord ele é como se fosse um WhatsApp, mas ele é uma comunicação que tem menos fiscalização. Normalmente os adolescentes e as crianças utilizam em jogo, então fica jogando videogame lá, e daí como eles jogam em rede, eles ficam conversando por esse Discord. Então, assim, tem muita coisa boa ali, não é só falar, isso daí é a causa de todos os crimes. Não, há uma comunicação salutar também, que utiliza para estudo, para recreação aí em videogame, mas a gente está vendo muitos crimes acontecendo. Nós fizemos algumas operações aqui em São José dos Campos, que foi justamente monitorando o Discord, porque para muitos isso daí é uma terra sem lei. Então, se você entrar hoje ali e olhar, você vai ver um monte de crime acontecendo. A polícia
tanto no Brasil quanto autoridades internacionais estão tentando rever isso daí, mas está uma briga danada. É alvo, inclusive, dessa regulamentação das redes sociais aí, criar mecanismos para estar freando esse tipo de crime que acontece em ambiente virtual. Eu estou te perguntando porque eu acompanhei, talvez isso seja antigo, porque a informática, né, essa questão evolutiva da parte de informática é tão gigantesco que a gente não consegue acompanhar. Mas existia, fugiu o nome agora, nós temos hoje esse mundo da internet, um mundo clássico, que todo mundo acompanha, é fiscalizado. É Dark Web que você tem que falar. Exatamente isso. Eu conheci uma pessoa que tinha acesso a isso. É um outro computador, não tem ligação nenhuma com a internet de hoje, mas essa Dark aí que você acabou de citar é algo extremamente que nem a polícia americana está conseguindo controlar isso, com venda de órgãos e tráfico de crianças. É um negócio extremamente subhumano, fora do comum. Então, é a falta de regulamentação, eu acho que faz com que isso aconteça. A gente tem que ter mecanismos mais eficientes para identificação. Não é uma coisa de outro mundo, viu, Tony? Nessa operação que a gente fez aqui, acabou muita gente elogiando, é o que nós fazíamos. Não há crime que não deixa rastro, seja no ambiente físico quanto no virtual. O que a gente tem que ter é ferramentas e policiais bem preparados para pegar e fazer isso daí. Por isso é importante se do investimento. Não há essa... Às vezes o pessoal cria uma ilusão do super criminoso que vai andar no submundo das redes virtuais e que não pode ser pego. Não existe. É só investigar que pega. Só que tem que ser uma investigação de muita qualidade ali, a pessoa tem que estar bem preparada. O criminoso, e isso vale para o ambiente virtual quanto para o ambiente físico, às vezes ele não tem mais nenhuma outra preocupação, então ele fica o tempo inteiro aprimorando ali como fazer aquilo da melhor, entre aspas, maneira possível ali para não ser pego, e a gente tem que ter autoridade, as autoridades também bem preparadas para pegar e correr atrás e botar eles na cadeia. O Estado é muito forte, sabe? O Estado que eu digo o Brasil, os estados, os municípios, as instituições, elas têm condição de fazer esse rastreio. O problema, ao meu ver, é que infelizmente tem autoridades políticas que não querem que esse trabalho seja feito. Por quê? Não porque eles querem que as pessoas continuam cometendo esse tipo de crime contra criança, contra adolescente, é porque eles sabem que uma vez que a polícia se especialize a perseguir e pegar esses criminosos, elas também vão se especializar e pegar o grande corrupto ali, o criminoso para desviar dinheiro. Então, sim, a gente percebe durante os últimos anos que há um setor político ali preocupado com esse tipo de coisa e por isso que acaba freando as investigações. E é isso que a gente vê a mudança aqui no estado de São Paulo. E uma vez que a gente tem um policial na Secretaria de Segurança Pública, o Tarcísio, que é um cara sério e envolvido na segurança, eu acho que essas coisas vão mudar. A gente está tendo uma melhor estrutura e a coisa vai... Para finalizar aqui, Alexandre, uma coisa que vai cair por terra aí no governo Tarcísio é essa questão de delegado perseguir investigador, delegado perseguir não sei o que. São pessoas de uma pá completamente diferente. O próprio Tarcísio disse, e você estava aqui quando o vice-governador afirmou isso, e o Derrite, palavras do Derrite, disse: não vamos ter, nós precisamos de policiais. Então, ele disse isso. Tem aí colegas ou delegados que querem prejudicar um policial por simplesmente ele não gostar do sujeito. Então, isso não vai ser de bate-pronto como era antes. Não, manda embora e depois a gente vê como é que faz. Não. Você viu o que o governador disse? Vamos avaliar, vamos ter um departamento para avaliar qual a veracidade disso e se isso realmente tem fundamento. Você viu o que ele disse? Nós precisamos de mais policiais e não ter pessoas querendo tirar ou colocar para fora da polícia policiais que podem somar com a gente, fazer a diferença na polícia.
É o fim do mundo, né, Tony? Por muito tempo era assim, perseguições aí, porque a pessoa não gosta ou porque teve ali um desacerto com o outro policial, e o cara se preocupava muito mais em em se vingar do que fazer o trabalho. Hoje em dia a gente tem mecanismos, tudo é rastreado na administração pública, a gente não pode esquecer disso. Temos a lei de abuso de autoridade, que inclusive pune esse tipo de ingerência. Então o ato administrativo tem que sempre ter o fim aí de interesse público. Aquele cara que pega e chega falando que eu que mando, eu que faço as coisas, ele vai ter, infelizmente, na carreira dele um dissabor. Ao meu ver, as coisas estão mudando, viu, Tony? Já foi essa época. Tem que mudar. Essas raposas têm que sair. Esses caras que não fazem nada, que não sabem fazer e querem prejudicar os que estão trabalhando, esse sim tem que ser banido da polícia para não deixar esse câncer, né, crescer dentro da polícia. Alexandre, obrigado pela sua presença. Está na hora da gente ir embora. Um bom feriado. Para você também, Tony, para todos que nos escutam. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.